Graça e paz, amados de Deus, estamos aí para mais um vídeo da série Teologia Pentecostal. Seja muito bem-vindo, você que é novo, você que é antigo aqui no canal. Querido, você está no nosso, todo mundo, né? Ponte Teológico, né? Peço a você que desde já dê seu like, que você possa estar compartilhando esse vídeo, né? Hoje é a aula de número 46, né? Não estou equivocado, é isso mesmo, a aula 46. E na última aula nós falamos sobre os nomes de Deus, principalmente os nomes pelos quais Deus se revela no Antigo Testamento. Vamos abordar mais um enfoque hoje no Novo Testamento, tá certo? Então peço a você que compartilhe esse vídeo aí nos grupinhos de WhatsApp, Facebook. Só lembrando a você, né, nós estamos agora como afiliados da Amazon. Então se você deseja adquirir qualquer livro, é só você olhar nos comentários, tem um link, você vai estar abençoando o canal adquirindo através do nosso link. Detalhe, uma coisa que eu descobri, não é só livro não. Se você deseja comprar uma caneta, deseja comprar um mouse, se você deseja comprar um celular, então, se você deseja abençoar o canal, você gosta do nosso conteúdo e quer nos abençoar, adquira através do nosso link. Você entra em qualquer link, ainda que seja um livro, mas você só vai adquirir o que você colocar no carrinho, não é isso? Então, se você colocar no carrinho, livro, qualquer outra coisa, comprando, você vai estar abençoando o nosso canal, tá certo? E temos a parceira também, né, a Faculdade Teológica Internacional das Assembleias de Deus. Se você deseja estudar teologia numa perspectiva pentecostal, né, o link dos cursos, né, que é básico, médio, bacharel, mestrado, doutorado em teologia, os links estão na descrição do canal, não está no comentário aqui embaixo não, na descrição do canal em cima. Então você vai clicar lá, vai ver o valor do curso, vai ver a grade curricular, aquilo que você vai estudar. É um curso sem mensalidade, pagamento único, você paga no cartão parcelado, acabou, né? O que você vai fazer também? Você vai, através desse curso, você vai receber o histórico, o certificado, o curso livre, muito interessante. Adquirindo esse curso, obviamente, através do meu link, você vai estar abençoando o nosso canal, tá certo? E, para você que é novo aqui no canal, nós estamos usando como livro-texto, para a gente falar nessas aulas, a sistemática de Stanley Horton, né, tão famosa. Deixa eu beber um pouquinho de chá, daqui a pouco eu vou fazer uma live e trouxe até chá hoje. Usando como livro-texto a sistemática de Stanley Horton da CPAD. Possivelmente eu vou deixar aqui também o link aqui dessa obra, dessa sistemática aqui, se você deseja adquirir, adquira através do nosso link, tá certo? Estou na página 145, para quem tem a obra e está acompanhando. Segundo parágrafo diz o seguinte, o autor, o articulista aqui, né? Já nos tempos do Novo Testamento, o costume de substituir o nome inefável por Senhor foi aceita por seus escritores, e nisto foram seguidos em muitas traduções modernas da Bíblia. Assim, é aceitável. Mas devemos ensinar e pregar que o caráter do Senhor, Yahvé, o eu sou, o eu serei, é a sua presença ativa e fiel. Se Yahvé for a pronúncia original, o significado gramatical seria aquele que continuamente causa a existência. Porque todos os povos andarão, aí cita aqui Miqueias 4:5, cada um em nome do seu Deus, mas nós andaremos no nome do Senhor, Yahvé, nosso Deus, eternamente e para sempre, Miqueias 4:5. Então, o Novo Testamento vai usar o termo Kyrios, né, que é a palavra grega, né, para Senhor. E por quê que os autores do Novo Testamento se utilizam, né, do termo Kyrios, Senhor, no Novo Testamento? Por quê? Porque todas as referências têm uma questão teológica, obviamente. Porque todas as vezes que a palavra Yahvé, Senhor, na Bíblia hebraica aparece, quando esta Bíblia hebraica foi traduzida para o grego, Koiné, no século II a.C., a chamada versão dos 70, ou Septuaginta, todas as vezes que aparece a palavra Senhor, aparece a palavra Kyrios. Então, o que os autores do Novo Testamento entendem? Eles entendem que Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ele se identifica com o Deus do Antigo Testamento, com Deus Pai, Senhor, Kyrios. Então, tem um peso muito teológico. Tem um grande peso teológico essa identificação dos autores do Novo Testamento, né? Quando Mateus, quando os outros autores, Paulo,
vai fazer alguma citação do Antigo Testamento, onde aparece a palavra Yud He Vav He, né, o tetragrama sagrado, o Yahvé, né? Quando você olha a versão da Septuaginta, a versão de 70, Senhor ali foi traduzido por Kyrios. E Jesus, Senhor, né, Yesu Cristo, Jesus Cristo, né? E Jesus Cristo, como Senhor, como Kyrios, Kyriou, ele, obviamente, o autor está identificando, ele está dizendo que Jesus é Deus. Então tem uma profundidade, um peso teológico muito grande quando Jesus recebe esse título no Novo Testamento, né? Diz mais aqui o articulista. Os serafins, na visão de Isaías, combinam o nome pessoal de Deus de Israel com o substantivo descritivo, Tsevaot, né? Senhor dos Exércitos. Essa combinação entre Yahvé e Tsevaot ocorre em 248 versículos da Bíblia, 62 vezes em Isaías, 77 em Jeremias, 53 em Zacarias. É usualmente traduzido por Senhor dos Exércitos. Trata-se da afirmação de que Yahvé, portuguesado Javé, era o verdadeiro líder dos exércitos de Israel, bem como das hostes dos céus, inclusive os anjos e as estrelas, reinando universalmente como supremo comandante do universo inteiro. A forma como é empregada a expressão em Isaías 6,3 contrapõe-se ao postulado das nações em derredor de que cada deus regional era o deus das nações, em derredor era um deus das nações, era o deus guerreiro que mantinha domínio exclusivo naquele país. Mesmo se Israel fosse derrotado, não seria porque Javé era mais fraco do que o outro deus guerreiro, mas porque Javé estava usando os exércitos dos países vizinhos que ele mesmo criara para castigar o povo iminente. Então esse conceito, né, de que quando o exército de Israel perdia alguma batalha, geralmente tinha alguns motivos, né? O meu motivo, talvez, possivelmente, porque Israel havia abandonado o Senhor, ou estava em pecado, né? Então Deus permitia a derrota do exército do seu povo. Você pode observar isso, por exemplo, na questão da invasão da Babilônia. Você vai ver, né, o livro de Jeremias, né, descrevendo de maneira bem nítida, bem vívida, né, as ameaças que Deus fazia para Judá. Caso eles não se arrependessem de sua idolatria, Deus usaria o exército babilônico como instrumento de juízo. Perdão. E assim foi, cara. E assim foi. Israel não se arrepende, mas basicamente o reinado do sul ali, né, Judá. E Deus permite que a Babilônia cercasse Jerusalém, você conhece a história, destruísse o templo e levasse o povo cativo para a Babilônia. Então, o conceito de Deus como Senhor dos Exércitos é a ideia de que Deus é um Deus invencível, e seu exército, o exército do seu povo também torna-se invencível a partir do momento que seu povo está aliançado com ele. Okay? Diz mais aqui, no Oriente Médio, o rei também era o líder de todas as operações militares. Por isso, esse título, Yahvé Tsavaot, é outra maneira de exaltar a realeza de Deus. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Salmo 24, 9 e 10. Yahvé Tsavaot, ele é o Rei da Glória. Os serafins, na visão de Isaías, também confessam que toda a terra está cheia da sua glória. Esta glória, que é o Kabod, contém o conceito de posição privilegiada. O uso do vocábulo glória nesse contexto indica alguém que possui uma posição de grande destaque, publicamente reconhecida. Essa glória pertence a quem é honrado, impressionante e digno de respeito. Ou seja, você pode traduzir também Kabod por glória, né? Normalmente é traduzido por glória, ou honra, ou dignidade. Ou seja, Deus recebendo, né, toda a glória, ou toda a dignidade, ou todo o respeito, reverência e obediência que ele merece. Então, é um termo muito utilizado no Antigo Testamento, a glória do Senhor. Diz mais aqui, ó. A revelação que Deus faz de si mesmo está relacionada ao seu propósito de habitar entre os seres humanos. Ele deseja que a sua realidade e o seu esplendor sejam devidamente conhecidos. Mas isso é possível somente quando as pessoas compreendem a qualidade indelével de sua santidade,
inclusive a importância de cada um dos seus atributos. E se reveste de fé e de obediência a fim de que essa faceta do caráter divino seja nelas manifestada. Deus não se manifesta de modo físico, porém muitos cristãos podem testemunhar da sensação subjetiva e espiritual de haverem experimentado a presença poderosa do Senhor. Exatamente essa é a experiência de Isaías. Somente Deus é digno de toda a grandeza, da glória, do reino e do poder. Mas não é somente essa única reputação divina que enche a terra. A própria realidade de sua presença e a plena posição de destaque de sua glória acham-se por toda a parte, 2 Coríntios 4,17. De fato, isso é muito subjetivo, né, cara? O que, pastor? A questão da presença de Deus. Existem pessoas que dizem assim, eu estou sentindo a presença de Deus, né? Aí, qual é a manifestação? Qual é a prova disso? Ela está chorando, né? Eu estou sentindo a presença de Deus. Ela está sentindo um gozo, uma alegria inefável. Bacana. Eu estou sentindo a presença de Deus. Outra sente um arrepio no corpo. Elas vão dizer que é a presença tão grande que ela treme e teme diante desse Deus. Então essa questão é muito subjetiva, né? Talvez Paulo, a própria Bíblia nos dê uma resposta. Como você entende que sente a presença de Deus ou tem a presença de Deus? Paulo vai dizer lá em Efésios, né? Não vos embriagueis com o vinho deste mundo, mas enchei-vos do Espírito. Então quando a pessoa busca a Deus, está procurando ter comunhão com Deus, está cheia do Espírito Santo, ela tem a presença, ela sente a presença, ela percebe essa comunhão, né? O próprio Paulo vai dizer, né, que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito. Pneuma hagios testifica com pneuma antropoi, o espírito dos homens, ou o espírito do homem, pneuma antropos. Testifica com o nosso espírito que somos de Deus, pertencemos a Deus. E esse pertencimento a Deus é uma comprovação de que a presença dele é real. Embora seja algo um tanto quanto subjetivo, né? Porque cada um vai destacar ou vai trazer uma concepção tanto quanto distinta de Deus, mas a confirmação está na Bíblia. Precisa estar me baseando na Bíblia, não somente em experiências físicas ou perceptórias, né? Diz mais aqui. O desejo de Deus é que todas as pessoas reconheçam espontaneamente a sua glória. Ele habitou progressivamente em glória entre os seres humanos, primeiramente na coluna de fogo e de nuvem, no tabernáculo, no templo em Jerusalém, posteriormente na carne como seu filho, Jesus de Nazaré. E agora em nós pelo Espírito Santo. Vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, João 14. Hoje temos a certeza que todos somos templos do Espírito Santo de Deus, conforme 1 Coríntios, capítulo 3, versos 16 e 17. Como eu falei para você, então a certeza que nós temos a presença. A gente costuma dizer, não digo que é errado você dizer, eu sinto a presença. Talvez seja muito mais bíblico dizer, eu tenho a presença. Por quê? Nós somos templos do Espírito Santo. O nome eu sou ou barra eu serei, o eu sou, né? Em conjunção com determinados termos descritivos, serve frequentemente como uma confissão de fé que revela ainda mais a natureza de Deus. Quando Isaac perguntou ao seu pai, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão garantiu ao seu filho que Deus o proveria. Depois de sacrificar o carneiro substituto, que ficara preso entre os arbustos, Abraão chamou aquele local de Yavé Yireh, o Jeová, o Senhor proverá. A fé de Abraão, contudo, ia além de uma simples confissão de que Deus apenas proveu o material. Para o patriarca, Deus era aquele que estava pessoalmente envolvido e disposto a dar uma solução ao problema. E este foi resolvido ao prover Deus um substituto para Isaac, como oferta sacrificial e aceitável. Depois de acontecido, podemos testificar que o Senhor realmente provê. Estava pregando certa vez sobre esse texto do original hebraico e traz um sentido profundo. Também traz o sentido, a palavra também tem um sentido lá no hebraico, de que o Senhor se manifesta. Não somente prover, porque quando você fala assim, o Senhor proverá, você pensa em provisão material. Mas também tem um sentido, aqui o Senhor se manifesta, com sua presença, com sua graça. Aí você tem
a explanação, uma extensão, né, dessa interpretação de apenas ser um provedor material. Ok? Diz mais aqui, ó. Mas Abraão, mesmo durante a subida ao monte, estava confiante de que Deus iria prover uma solução, pois tinha assegurado aos servos que tanto ele quanto Isaac voltariam. A fé de Abraão permitiu que ele se lançasse por completo aos cuidados de Deus, pois acreditava que o Senhor era capaz de dar uma solução para qualquer problema, segundo a sua sabedoria e seus propósitos. Mesmo que isso envolvesse o sacrifício de seu filho, Deus o ressuscitaria dentre os mortos, conforme Hebreus 11, versos 17 e 19, ali na Galeria dos Heróis da Fé. O autor bíblico nos revela algo que o Antigo Testamento não diz, que Abraão acreditava, estava disposto, estava realmente determinado a matar seu filho, ele iria obedecer a Deus, ele ia matar Isaac, porém ele acreditava que haveria a possibilidade de ressurreição de Isaac. Algo que a narrativa de Gênesis não deixa transparecer, mas temos essa revelação no Novo Testamento, para quem é curioso. O nome sagrado de Deus também, empregado em combinação com vários outros termos usados para descrever muitas facetas do caráter da natureza, nas promessas e das atividades do Senhor. Yahvé Shammah. O Senhor está ali. Vou estar bravo, porque eu tomei café puro. Esqueci. Eu tomo café puro. A cafeína fecha a garganta. Não sei se você sabe disso. Mas vamos lá. Yahvé Shammah, o Senhor está ali, serve como promessa da presença e do poder de Deus na cidade profetizada por Ezequiel. Ezequiel 48, 35. Então esse termo Jeová Shammah, tem até uma música do Cláudio Claro, né? Jeová Shammah, meu Deus vive, está presente ali, libertado, a música Libertador do Cláudio Claro, também Renato Davi. Ou seja, de onde que ele tirou esse título de Ezequiel 48, 35, através das profecias de Ezequiel, profetizando acerca da cidade futura, da Nova Jerusalém, possivelmente. Porém, essa questão é muito mais profunda. O Senhor Deus está ali na cidade. Essa ideia de que a presença de Deus vai reinar na cidade, né? Mas nós podemos também refletir ou pensar sobre Deus está na cidade, né? Essa é a profecia que ele traz. A questão é, Deus está em determinados grupos que supostamente dizem servir a Deus? Deus está ali naquela congregação que supostamente diz estar servindo ao Senhor e cultuando ao Senhor? Pelo que nós temos visto, não, né? Aliás, né, as cartas do Apocalipse de Jesus às 7 igrejas, né, vai mencionar essa questão. Algumas igrejas, na verdade, são sinagogas de Satanás, né? Aliás, a carta para a qual Jesus está enviando a igreja, né, ele diz que ali naquela cidade, ali havia uma sinagoga de Satanás. Na verdade, muitas igrejas se transformaram em sinagoga de Satanás, cara. Infelizmente, né? Vivemos aí dias em onde muitas igrejas, não poucas, a gente percebe que o Yahvé Shammah, ou seja, Deus está ali, não é uma verdade. Yahvé Osenu, o Senhor nosso Criador, é uma declaração de sua capacidade e disposição para lançar mão das coisas que existem e torná-las úteis. Os hebreus no deserto experimentariam o cuidado de Yahvé Hofená, o Senhor teu médico, ou o Senhor Kitsara. E colocou aqui Hofná, mas normalmente a gente fala Jeová Rafá, né? Dessa maneira conseguiu evitar as pragas e as enfermidades que Deus enviara sobre o Egito. Está citando aqui Êxodo 15, 26. Nosso Senhor, pela sua natureza, é quem cura aqueles que se submetem ao seu poder e à sua vontade. Ok? Muito bem, na outra aula a gente termina, tá certo? Porque vai ficar um vídeo muito longo, então eu não quero que esse vídeo passe de 20 minutos. Na outra aula a gente termina sobre essa questão dos nomes do Senhor, ok? É isso mesmo? É isso mesmo. Deixa eu ver se eu estava certo. É isso mesmo. Então, na próxima aula, ou possivelmente na outra, a gente vai enfatizar mais ainda essa questão, né, dos nomes de Deus, né? Ainda enfatizamos bastante, falamos um pouco sobre o Novo Testamento, mas a gente vai enfatizar muito mais
nas próximas aulas, né, os títulos, os nomes de Deus, né, no Novo Testamento, tá certo? Deus abençoe e até a próxima.